Como parar de ser uma esponja emocional dos seus familiares, amigos, pessoas do seu convívio e lidar, né, saber lidar com as pessoas que são as vítimas, as pessoas que reclamam muito e as pessoas que te manipulam por causa do seu amor, da sua empatia pelos outros. Para quem não conhece, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Lilian, sou terapeuta holística e trabalho desde 2019 com as mulheres para desenvolver melhor a saúde emocional, diminuindo ansiedade, medo, dependência emocional, com terapias naturais, como terapia de Bach, que são os florais, EFT e outras técnicas naturais que servem para a gente elaborar e se desenvolver. A questão justamente de se tratar de modo sem virar uma dependente de remédios. Mas voltando aqui a um assunto, a gente vai falar sobre essa dificuldade de ajudar as pessoas sem se prejudicar, sem cair muitas vezes em armadilhas da dependência emocional. Por que gente? Muitas vezes as pessoas usam esse artifício de que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa que gosta de ajudar, para o tempo todo estar te pedindo coisas, estar trazendo para você problemas e você vira uma esponja emocional. Isso é uma coisa séria. As pessoas não entendem como uma pessoa que está o tempo todo trazendo problemas dos outros para si, principalmente pessoas muito doentes, muito cheias de problemas de saúde, aquelas pessoas, elas quando tornam você o único ouvinte, a única pessoa que vai ajudá-las, você pode se tornar uma pessoa que vai ser sugada até energeticamente. Você vai se sentir cansada, você vai se sentir até doente se você ficar o tempo todo se permitindo cair nessa reclamação constante da vítima. E quem é a vítima? A vítima são pessoas que se veem, inferiores, como se elas sempre estivessem sendo atacadas, sempre estivessem sendo vítimas, né? Tudo que acontece com ela é uma coisa ruim e ela está sempre reclamando, ela não tem consciência de que ela tem o poder de mudar a vida dela e ela está sempre reclamando de alguma coisa. E ela está sempre achando que tudo vai dar errado, tudo não vai dar certo, enfim, aquela pessoa que tem pensamentos muito negativos, uma visão muito distorcida da vida, sempre espera o pior de tudo, sempre se coloca como uma coitada, sem força, sem nada. E os outros estão sempre machucando ela. E assim, gente, todos nós, mas todas nós mesmo, de vez em quando entramos nessa frequência da vítima. De vez em quando nos colocamos como umas coitadas que não conseguem resolver alguma questão. Às vezes dentro do seu relacionamento, dentro do seu trabalho, aí você fica se pegando naquele vício de dizer, nada dá certo pra mim, eu não tenho força, eu não consigo, eu não sou boa o suficiente, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu sou doente, eu tô quase morrendo. Nesses dias eu vi a novela que tá reprisando aí na Globo, a Tieta, e as duas personagens, que é a Perpétua e uma mulher que anda de luva pra lá e pra cá, elas estavam disputando quem tinha a vida mais desgraçada, quem tinha maiores problemas. Eu tô quase morrendo, que eu tenho, e fica enumerando as doenças que tem, e fica enumerando os problemas, e a pessoa cata os problemas da família toda, às vezes ela não tem problemas, mas ela cata de toda a família. Mas meu filho isso, a minha nora aquilo, mas o meu neto isso, enfim, vai fazendo uma lista de quantas pessoas estão machucando ela, que estão com problema, que às vezes ela traz para ela também. E às vezes a gente faz isso, a gente não consegue sair da posição de vítima, de coitada, a gente fica nessa reclamação. Mas aqui eu estou falando da pessoa que geralmente é o alvo dessas pessoas, que não, no caso, ainda não é vítima, mas todo mundo pode chegar nesse ponto, gente. Todo mundo pode cair nessa frequência, que eu chamo de uma frequência emocional. Há uma frequência que você pode não ter com todo mundo, mas vai ter alguém que você pode chegar lá e reclamar, E se colocar como coitada. Às vezes é o seu marido, às vezes é a sua irmã, às vezes a sua mãe. Saber. A questão é, eu tenho que entender por que essas pessoas ficam o tempo todo atrás de mim. Talvez porque você tenha pena. E aqui vamos falar uma diferença muito básica para você sair dessa situação.
é você ter compaixão pelas pessoas, mas não pena. Nunca tenha pena das pessoas. Nunca caia nessa questão de você, aceitar o que a pessoa está falando. Que você sabe que às vezes as pessoas exageram. Às vezes a pessoa cria uma coisa muito maior do que é. Na maioria das vezes, todos nós fazemos isso. Todos nós criamos a famosa tempestade em copo d'água. E nessa tempestade em copo d'água, você cai. E esse é o problema. Você vai, Nosso cérebro ele tem o chamado neurônio espelho. Então, se a pessoa começar a chorar, a sofrer, você chora junto, você sofre junto, você fica doente junto. Então, o que adianta você ficar lá e dando corda para a pessoa, ficar cada vez mais triste, cada vez mais no estado de vítima? Você tem que entender, ajudar não é você concordar com a dor da pessoa. É primeiro você entender se essa pessoa, ela quer melhorar mesmo. Tem gente que não quer melhorar. Tem gente que ela nunca vai sair da vítima. Por quê? É o único jeito que ela sabe, que ela conhece de ter amor e atenção das pessoas. Infelizmente, a vítima muitas vezes quer amor e atenção. Às vezes ela se prejudica, ela não toma os remédios, ela não vai no médico para ficar doente, para ter atenção. Às vezes a gente também faz isso. Que inconscientemente a gente não cuida de si para a gente ter um pouco de carinho. Porque a gente aprendeu isso lá na infância, A gente às vezes só tinha amor quando a gente ficava doente. Pai e a mãe só davam atenção quando a gente estava de cama. Então, é uma crença que a maioria de nós aprendeu. Se eu ficar doente, a pessoa vai ter que ficar perto de mim, vai ter que me dar atenção. E a maioria das vítimas é assim. Tanto as vítimas, uma vez ou outra, tanto aquela pessoa que vive a vida inteira, assim, como coitada, como, aquela pessoa que tem orgulho da desgraça que ela passou e fica contando 1000 vezes a mesma história, Então vamos aqui à primeira dica, gente, para a pessoa que é vítima. Em primeiro lugar, como eu falei, aprenda a ter compaixão e não ter pena, Pena é aquela coisa, eu vejo a pessoa como uma coitada. E ela é, porque ela está fazendo aquilo, porque ela está carente, na maioria das vezes. Então, mas eu não posso estar o tempo todo concordando com ela. Eu não posso entrar na sintonia dela. E o que eu faço para não virar, a pessoa que vai ficar sugando, aqueles problemas dela, virar esponja emocional? Eu começo a ter compaixão da pessoa, mas sem comprar as histórias dela, sem, quando você escuta uma história e fala, tá bom, deixa a história com ela, tá bom, não traz essa história, não conta ela para outra pessoa, não fica aumentando, não fica dando corda, aprenda a escutar sem fazer reação, como se estivesse escutando a televisão lá no fundo, que tá lá falando um montão de coisa. Aprenda a ficar com o ouvido mais tampado para isso. Eu tô vendo que ela tá falando, pense em outra coisa. E comece a desconectar emocionalmente do problema que ela está trazendo para você. Comece a não levar muito a sério, a entender que ela vai fazer isso constantemente. Não... Mas como é que eu faço, Aí é o pulo do gato. A segunda questão. Primeiro você desconecta, não compra a história dela, não repete, não fica contando para os outros, Tenta sair o tempo todo. Não conecta, não visualiza, não traz para você. Não olha ela com pena. Tenha compaixão e não pena, que é muito diferente. Segundo, tente mudar de assunto. Conte outras coisas. Pergunte para ela outras coisas, Você sabe que tal assunto, aí coloca um assunto diferente, mude de assunto sempre quando ela começar. Ah, mas não sei o que, ela não consegue. Aí ela volta de novo no assunto. Então, você vai começar a falar, olha, eu sei que tá dando tudo errado para você agora, mas eu confio que você tem força para você conseguir. Gente, você tem que falar como nós terapeutas falamos. Você tem que incentivar essa pessoa e dizer, eu sei que tá dando tudo errado agora, mas confia que você vai conseguir resolver. Isso acaba com a pessoa, gente.
Acaba com aquele discurso de que eu sou a vítima, eu sou a coitada, tudo dá errado pra mim. Não, fala pra ela. Você vai conseguir e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Outra coisa, né? Você vai falar: não, mas eu tenho certeza que Deus está agindo na sua vida. Que esse problema vai se resolver logo. Gente, a pessoa não acredita em Deus. Sei, o universo, as forças do bem. Enfim, você vai falar isso. Eu tenho certeza que Deus está agindo aí. Entende? Você vai tirar toda vez quando ela começar, você fala, bota a mãozinha na mãozinha dela e fala, olhando no olho, com compaixão. Eu sei que você está sofrendo agora, amiga, né? Mas eu sei que Deus vai resolver a sua vida, vai dar tudo certo. As coisas vão resolver. Entende? Isso aí vai cortar. Pelo menos metade das pessoas, elas vão ficar sem graça, gente. Porque fica sem graça, não tem como, né? Se dizer uma coisa dessa, a pessoa, ainda assim, ela começa a reclamar. E aí você tem que entender o que essa pessoa quer, o que está por trás disso. É solidão? É tristeza? E aí entra a compaixão. Como é que eu posso ajudar essa pessoa sem entrar no joguinho de coitada dela? Às vezes essa pessoa quer um pouco de atenção, então vamos sugerir alguma coisa para ela fazer? Vamos passear? Vamos tomar um café? Né? Vamos fazer alguma coisa diferente? De vez essa pessoa está precisando de se distrair. Se você tiver essa possibilidade, trazer essa pessoa para sua casa, fazer um passeio com ela, né? Dá um pouco de atenção. Às vezes é só isso que ela precisa, se divertir, se distrair. Mas existem, claro, pessoas muito mais problemáticas, com depressão, né? E aí, gente, é você entender que a pessoa faz a escolha, muitas vezes, de estar na depressão. Pode parecer incrível, mas a pessoa escolhe. Escolhe não fazer nada. Escolhe ficar ali. E você tem que respeitar. Às vezes é sua mãe, às vezes é seu filho. E você tem que amar essa pessoa, respeitar o direito dela de ficar triste, o direito dela de estar em depressão, o direito dela de não querer sair, às vezes. E você tem que fazer o que é possível para você, né? Trazer novidades, trazer coisas interessantes, trazer um bolinho. Seria tão bom, né, que as pessoas fizessem mais isso, né? Trazer uma revista. A pessoa não quer ver uma televisão, não quer ver um filme. Traz uma revista, né? Traz alguma coisa para ela se divertir, para ela fazer. Qualquer coisa, né? Chama ela para cozinhar, chama ela para ir lá fora. Qualquer coisa. E essa questão, a gente tem que ter compaixão das pessoas que se vitimizam. Às vezes, elas têm esse processo, elas têm processo depressivo, né? Elas têm problemas com outras pessoas que você não pode resolver. Então, você vai fazer o que é possível, mas não deixando aquilo tomar conta de você. Não deixando aquilo te sobrecarregar. E você vai vendo a história de cada pessoa. Se aprofunde, olhe para a pessoa, pergunte o que você precisa de verdade, o que eu posso te ajudar, além de ouvir você, se gostaria que eu fizesse por você, que seja possível, tá, gente? Às vezes a pessoa quer que você venha uma vez por semana visitá-la, converse com ela de vez em quando. São coisas pequenas, gente. Aprender realmente a olhar para a pessoa, não para o problema. Porque às vezes a pessoa fica na sua cabeça como um problema. Ah, aquela tia, aquela mãe, aquele problema. E a gente tem que ter compaixão, mas não entrar na questão da pena, né? E não se colocar como superior a essa pessoa. Porque todos nós, uma vez ou outra, também viramos a vítima, a coitada, a que fica reclamando com o meio mundo. Porque faz parte do comportamento feminino a gente desabafar, gente. E é bom a gente conversar. As mulheres precisam conversar até para entender os pensamentos dela. Se elas não conversam, elas ficam estressadas. Por isso que tem muita gente estressada aí, gente. Porque elas não têm com quem conversar, hoje as pessoas não conversam. Não conversam. Então, assim, poder conversar sem aquilo ser usado contra você, né? Você poder conversar de maneira segura, de maneira que você possa desabafar, você possa entender. Mas é aquilo, isso também pode virar um vício. O vício do desabafo. E essa questão, essa linha tênue entre desabafar e virar aquela pessoa que vira o rega e repete.
né? Quem não sabe, repete era um brinquedo. Que era aquilo, eu fico repetindo, reclamando sempre da mesma coisa. Eu trago pessoas, eu vou lá reclamar da minha mãe, do meu marido, do meu filho, com as mesmas pessoas. Ou então eu cato um coitado na rua e começo. E falo a mesma coisa, né? Quando a gente vira um disco arranhado, gente, é porque a gente não está desenvolvendo a questão, não está melhorando, né? Nem resolvendo ela dentro da cabeça, a gente está no repete. Só repete, disco arranhado. Aí a gente já está no potencial de vítima, a gente já está na vibração da coitada, da vítima, porque não sai disso. E quando não sai disso, então você tem que prestar atenção como é que a pessoa reclama, o que ela está falando. Se o que ela está falando, porque às vezes a gente compra aquela história da pessoa, a gente fica até com raiva. Eu já fiz isso, eu fiquei com raiva de uma pessoa porque a outra falou. Gente, não compra a história dos outros, não. Não briga com pessoas por causa de que um falou. Isso aí é uma confusão que acontece entre amigos, entre parentes. Ah, porque fulano disse, porque ciclano. Isso acontece também no meio trabalho, as pessoas ficam fazendo fofoca. É um dos meios mais tóxicos que existem, né? É um mercado de trabalho. As pessoas ficam o tempo todo se julgando umas com as outras. Eu nunca entendi por quê, né? Por que precisa ser assim? E aí a gente vai parte para as pessoas que são as manipuladoras, né? A gente falou das pessoas vítimas que reclamam, muitas vezes elas estão infelizes, muitas vezes elas estão cansadas de não serem ouvidas, de estarem sozinhas, por isso elas reclamam tanto, né? E vamos para as pessoas manipuladoras, que é aquela pessoa que vai manipular você, né? O chamado narcisista. E são pessoas críticas, infelizes, que se acham o lixo e querem que você se sinta também um lixo. E essa é a questão. Quando você entende a mente de um narcisista, de um manipulador, você sabe exatamente a intenção por trás de toda crítica disfarçada, de todo ataque, de toda a manipulação, né? As coisas que a pessoa fala, né? As coisas que a pessoa insinua para você. E aí é uma questão de controle emocional. Controlar o seu emocional é você entender qual é a intenção daquela pessoa e não cair no jogo dela. É fácil. Quando você começa a prestar atenção, quando você não cai nas críticas dela, porque às vezes as pessoas, principalmente as manipuladoras, elas sabem, às vezes não sempre, elas sabem o que dizer para você, elas sabem o que vai machucar você, elas sabem. E elas vão dizer, e é aquilo, eu sei que isso me machuca, mas eu não vou deixar a pessoa me abalar. É isso que a gente tem que desenvolver, esse equilíbrio de não deixar a pessoa. Como é que eu faço isso? Eu começo a ouvir e não trazer para mim. Como eu falei lá do discurso do vitimista, eu não trago para mim. Eu falo, apenas concordo com a pessoa. Eu sei que é muito difícil. A pessoa começa a te criticar, dizer com todas as palavrinhas bonitas que você deveria isso, deveria aquilo outro, que você é isso, que você é aquilo. Você fala, tá bom, obrigado pela sua opinião. Eu vou refletir sobre isso. E quando a pessoa for aquela pessoa que te ataca, te exige e fala que você é isso, que você é aquilo, você fala, tá bom, não dá corda. Não dá corda. Aquelas que jogam piadinhas, que fazem provocação. Você apenas sorri e fala, tá bom, isso aí. É o que você acha de mim, tudo bem. Você tem que deixar o seu ego quieto. É o ego que quer defender, é o ego que quer debater, né? É o medo também de muitas mulheres de serem dominadas, porque a gente passou por situações na nossa infância, na nossa adolescência. Todas nós temos até uma ancestralidade de mulheres que foram colocadas, né, à força, foram caladas à força. Então a gente está acostumado muitas vezes a entrar em briga com as pessoas, porque a gente tem esse medo de novo, de ser calada, de ser manipulada, né? De ser destruída, que a gente era destruída há bem pouco tempo. A gente tinha que falar baixinho, olhar pro chão, a gente não tinha direito de falar nada.
A gente só falava entre nós, mulheres. E hoje, mesmo com as redes sociais, quando a mulher fala de alguma coisa, ainda tem gente que chega lá e fala: você não tem direito de reclamar, não, para com isso, mimimi. Mas gente, a gente ainda vive num mundo que diz que a mulher não tem direito de reclamar. E aí você vai chegar para esse manipulador e vai entender o jogo dele. E vai parar de cair no jogo dele ou dela. Vão ter muitos manipuladores, às vezes dentro da sua própria família. Gente que vai jogar você contra os outros contra você. E aí você vai desenvolver essa calma, desenvolver essa coisa. Eu sei a intenção que essa pessoa tem. Ela quer me tirar de mim mesmo. Ela quer me desestabilizar. E eu não vou cair mais. E eu vou aprender a ser tão irônica, tão debochada quanto ela. Mesmo que você nunca consiga ser assim totalmente, porque a gente não consegue, né? Se você for muito emocional como eu, às vezes a gente cai na armadilha da pessoa. A pessoa tá lá sempre te provocando, jogando piadinha. E você tem que aprender a ouvir sem doer, porque você sabe que não é verdade. O que não é verdade eu não preciso defender. Ah, mas a pessoa tá falando lá com outras pessoas. Infelizmente, se as pessoas acreditam, você, como uma pessoa honesta, como uma pessoa que está correta, você não precisa se justificar com ninguém, não precisa ficar esclarecendo. E você vai falar com as pessoas: olha, eu tô aqui, né? Eu sei do meu valor, eu sei o que eu faço, o que eu não faço. Se as pessoas estão acreditando nisso, às vezes esse lugar não é para você, né? Seja um trabalho, seja uma família, e as pessoas estão sempre contra você, fazendo fofoca, criando confusão. É preferível que você não esteja nesses ambientes. E as pessoas preferem isso a estar, sabe, de bem umas com as outras. Se você começar a ver que tem pessoas assim, e você pode se afastar delas, se afaste. Essas pessoas, não adianta você conversar, não adianta você, argumentar. Elas têm a cabeça doente delas. Elas acreditam que é assim que tem que ser. Então você não vai mudar ninguém, você não vai melhorar. Ah, você pode falar o que for, essa pessoa vai ser desse jeito, manipuladora, narcisista, porque são pessoas infelizes, são pessoas que se acham muito inferiores. Então elas têm que rebaixar os outros, elas têm que criar confusão com outras pessoas para se sentirem bem, para se sentirem superiores. Então essas pessoas, elas têm um problema, emocional. E não adianta nada que você fale. Você pode chorar, você pode reclamar, você pode fazer o drama. Não adianta. Elas não ligam. Elas não se importam. Então tenha que ser fria como essas pessoas. Olhe para elas e entenda qual a intenção que ela quis. Ela quis realmente falar uma coisa por falar ou me prejudicar aqui. Então não reaja. Sempre seja irônica igual ela. Falando com a mesma paciência, delicadeza e doçura, porque essas pessoas, elas são muito doces. Elas falam com uma gentileza, mas com palavras que ferem, chamadas palavras ferinas. Escorrendo veneno aqui. Então pare de se deixar. Porque a gente, muitas vezes, a gente se sente atacado, a gente reage. Mas entenda, não adianta reagir com pessoas assim. Não adianta você levantar a voz com pessoas manipuladoras. Elas vão sempre reverter a situação. Vão falar: olha, ai meu Deus, eu não fiz nada, que não sei o quê. A vida é assim, gente. É aprendendo a lidar com as pessoas. É aprendendo que as pessoas não são como você. Se você é uma pessoa empática, amorosa, que não gosta de machucar ninguém, você vai ficar muito chateada com isso. Qualquer um ficaria, com hipocrisia, com falsidade, todo mundo. Mas tenta também não ser assim. Tenta também não ficar se metendo em confusão das pessoas. Porque às vezes você se prejudica porque você está querendo ajudar outras pessoas. Se metendo em confusão de familiares, que é uma das coisas que eu mais falo com as minhas clientes. Pare de se meter com a vida dos seus familiares. Pare de tomar partido. Às vezes você vai se meter no casamento de um, vai se meter na criação dos filhos de outro. Não. Para de tentar resolver os problemas dos outros. Aí você vai entrar em confusão de um, confusão de outro, depois eles se resolvem. E você que sai como a intrometida, a que se meteu, a que não tinha nada o que fazer ali.
Porque é isso que acontece, gente. Por isso você tem que aprender a cuidar da sua energia, do seu emocional, para não cair nessas armadilhas do manipulador, do vitimista, daquela pessoa que está sempre trazendo para você os problemas dela. E parando de ser esponja, como eu parei. Eu comecei a ser seletiva com as pessoas. A muitas vezes me afastar. Eu me afastei de amizades. Eu cortei mesmo algumas amizades. Porque as pessoas só vinham para mim para trazer os dramas dela. Quando era eu, não tinha essa reciprocidade. Então eu comecei a entender essa questão de eu vou ajudar, mas eu não vou trazer para mim essa dor dessa pessoa. Não é minha. Não vou ajudar ela entrando no buraco junto com ela, que é o que muitas pessoas fazem. Começa a chorar junto, começa a reclamar, começa a tomar partido da pessoa e cria aquela confusão toda. Pare de fazer isso. Pare de tomar partido de problemas que não são seus. Deixa a pessoa lá. Incentive ela a crescer, incentive ela, né? E dê atenção. Fale para fulana, né? Você quer carinho, você quer atenção. Se você tiver intimidade com a pessoa para poder falar isso, seja honesto. Eu quero te dar amor, te dar carinho, né? Se você quiser mais atenção, eu te dou. Não precisa você ficar fazendo esse drama, não. E aprende a ser uma pessoa legal, né? Porque, e se você é essa pessoa que está na vibração, é justamente isso. Você quer atenção, você quer carinho, se torna uma pessoa mais divertida, mais alegre, né? Para as pessoas ficarem perto de você. Porque o que adianta ter as pessoas perto de você, doente, né? Por pena? Isso não é amor, gente. Eu tenho que aprender a ter o amor de verdade das pessoas, a ter de verdade o carinho, né? Porque eu tô me fazendo de coitada, de vítima. Que todos nós podemos cair nisso, tá, gente? Sem perceber. Sem perceber. Porque eu tô me sentindo muito sozinha e começa a reclamar com o vizinho, com a cabeleireira, com a diarista. Todos nós podemos chegar nesse ponto sem perceber. Então, incentiva essas pessoas a se desenvolver, a crescer. Se você tiver intimidade, se a pessoa aceitar. Que às vezes ela não aceita, ela não quer crescer, ela quer continuar naquele papel. E é isso, quando você perceber isso, não adianta tentar ajudar essa pessoa. Você tem que ir se afastando aos poucos. E falando, olha, eu queria muito poder te ajudar, mas você só reclama. Eu quero te dar carinho, te dar amor, mas eu fico cansada, amiga. Você só reclama. As pessoas têm que ouvir isso de vez em quando. Se você é essa pessoa, né? Seja uma pessoa que se diverte, seja uma pessoa mais pra frente. Escute uma música, né? Dance, se divirta. Vai ter um hobby. Vai na praia, vai na praça. Enfim, esse foi o recado, essa foi a reflexão. Se você gostou do vídeo, dê o seu like.